Como eu já disse no início, é uma mensagem para impactar a sua história, uma mensagem para impactar a sua vida, e eu vou te explicar o porquê. É porque é bem simples, meus queridos, é simples, mas quando nós olhamos para a biografia, para a história do servo de Deus chamado Neemias, nós vamos aprender a dar valor àquilo que nos pertence. Nós vamos aprendermos a dar valor àquilo, aleluia, que pertence a nós, aquilo que nós temos o direito. E a Bíblia diz que quando Neemias ele olha a situação daquela cidade, ele começa a se lamentar, ele começa a chorar, ele começa a se entristecer. Após ficar sabendo da notícia, Neemias não conseguiu conter a sua tristeza, ele não conseguiu conter as suas lágrimas, e a Bíblia diz que ele chorou, a Bíblia diz que ele lamentou, a Bíblia diz que ele se encontrou em uma situação ao ponto de não querer mesmo o que está acontecendo. Eu preciso tomar uma decisão, eu preciso tomar uma atitude diante dessa situação a qual Jerusalém está encontrando. Eu quero aqui abrir um parênteses e fazer você entender que por mais que as notícias chegam ao nosso entendimento, chega até a nossa vida, nós ouvimos falar de coisas que está destruindo a nossa família, está destruindo o nosso lar, está destruindo o nosso ministério, está acabando com a nossa espiritualidade. E por mais que essas notícias ela possa alcançar e entristecer o nosso coração, o Senhor ele sempre tem uma palavra de ânimo para poder nos erguer em meio à situação difícil a qual nós atravessamos. E Neemias, nós vamos aqui entender e aprender com eles, meus queridos e amados irmãos, que Neemias ele estava, apesar de saber, de entender que a situação não era favorável, ele tinha certeza de uma coisa. A Bíblia diz que ele se lamentou por alguns dias, e quando fala que ele se lamentou por alguns dias, nós aprendemos que nós não temos como isentarmos de sentirmos esse sentimento chamado tristeza. A tristeza é um sentimento involuntário. A tristeza é um sentimento que nós não acordamos pela manhã e decidimos, missionária Mara, hoje eu acordei e quero ficar triste. Esse sentimento, ele não é voluntário, é um sentimento que você não quer que aconteça com você. Mas tem notícias que chegam e não tem como. A tristeza é um sentimento que invade o nosso coração, e tem notícias que não deixa dessa forma, mas eu tenho uma palavra profética de Deus para a sua vida, meu querido e amado irmão. Essa notícia que te alcançou, essa notícia que chegou até você, pode ter te entristecido, mas eu tenho uma palavra de Deus, porque a alegria vai invadir o seu coração na noite deste dia, porque o Senhor quer mudar a sua história, assim como mudou a história de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, por intermédio do homem de Deus chamado Neemias. A Bíblia Sagrada diz que Neemias, após ter se lamentado por alguns dias, chorado, entristecido, mas ele bateu a poeira, ele se levantou e falou: essa não é a situação que eu tenho que me encontrar, essa não é a maneira que eu tenho que me permanecer diante das diversidades. Eu tenho que dar a volta por cima, eu tenho que começar a traçar uma meta, eu tenho que começar a traçar um plano, eu tenho que começar a traçar um objetivo para que a minha vida ela tenha um final feliz. Eu tenho que começar a fazer algo para que essa situação desastrosa ela tenha uma solução para ser resolvida. E quando a Bíblia Sagrada diz que ele se lamentou, agora ele entra no propósito, e é aqui que nós vamos aprender as lições que Neemias ele nos ensina. A primeira coisa que Neemias faz, ele começa a orar ao Senhor. Ele olha esta situação, meu querido e amado ouvinte, e começa a orar a Deus. Ele começa a clamar ao Senhor. Ele começa a colocar na mão de quem tem poder para resolver
os problemas, aleluia, por meio da oração. E quando nós falamos em oração, meu querido, nós estamos falando em uma intimidade, porque a oração é o meio que nós temos de conversar com aquele que nos criou. A oração é o meio que nós temos de ter uma aproximação com aquele que entregou seu Filho unigênito para a salvação da minha vida e da sua vida. A Bíblia Sagrada diz que ele orou, e segundo nós apuramos na Bíblia, ele orou por intermédio, por cerca de 4 meses, ele começou a orar, ele começou a interceder, ele pediu oração, ele pediu orientação, ele começou a falar com Deus, ele começou a entender que o Senhor tinha algo forte para realizar na vida dele. O interessante aqui, meus queridos e amados irmãos ouvintes desta poderosa palavra que está sendo ministrada, o interessante é que Neemias, quando ele faz esta oração, ele faz com um propósito, não simplesmente de interceder em prol do povo, mas ele faz uma oração em prol de ser um instrumento usado por Deus para resolver o problema daquele que está, aleluia, precisando. A Bíblia diz que ele faz essa oração por 4 meses, ele clama ao Senhor, e após ele fazer esta oração, o Senhor fala com ele, o Senhor usa o rei para enviá-lo até a cidade de Jerusalém, e aí começa todo o projeto de Neemias para a reconstrução, entenda, para a reconstrução das ruínas das muralhas de Jerusalém. Aí talvez você está me perguntando, mas por que esta mensagem? O porquê? O que nós vamos tirar de proveito nesta palavra em que o presbítero Robson está ministrando nessa noite? Eu quero te dizer que a sua família, ela pode estar em ruína. Eu quero te dizer que o seu ministério, ele pode estar em ruína. Eu quero te dizer que a sua saúde possa estar em ruínas. Eu quero te dizer que a sua intimidade com Deus, o laço de relacionamento com o Senhor, pode estar em ruínas. Eu quero te dizer que as portas podem estar todas fechadas, queimadas a fogo. Eu quero te dizer que tudo possa aparentar estar dando errado contra a sua vida, mas tem uma palavra de Deus, e a palavra de solução é de resolver o que está acontecendo com você. Basta você clamar a Deus, basta você invocar o nome dele, que ele vai te orientar em tomar as decisões corretas. E quando nós começamos a traçar esses planos e começamos a executar, entenda, eu quero ser aqui nesta noite profeta de Deus para a sua vida. Eu não tenho muito tempo para liberar, para explanar esta palavra, mas eu tenho aqui, e o meu coração está queimando, porque eu sinto a presença de Deus na minha vida. E como um homem de Deus, como um profeta de Deus, eu tenho uma responsabilidade de ministrar sobre você uma palavra profética, uma mensagem, uma palavra que vai mudar a sua vida, uma palavra que vai transformar a sua história. Eu quero te dizer e fazer você entender, aleluia, aleluia, que quando você tem um projeto, quando você se interessa em resolver o problema e se coloca na dispensação de Deus para que esse problema ele seja resolvido, meu irmão, pode ter certeza que Deus ele vai se levantar do céu e vai te usar para que esses problemas caiam por terra. Aleluia! Eu quero te dizer que se você está inconformado com a destruição da sua família, começa a clamar, e além de clamar, começa a exercer a fé que Deus te deu para que isso aconteça na sua vida. Entenda aqui, eu quero que você entenda algo forte aqui nesta noite. A Bíblia Sagrada nos diz que quando Neemias ele se coloca nessa dispensação para poder fazer, ele começa a executar uma grande obra. Aleluia! Ele começa a fazer, ele começa a colocar as suas mãos na massa. E a Bíblia diz que quando nós começamos a lutar por aquilo que nós temos interesse, vai começar a surgir opositores,
Vai começar a surgir pessoas falando que não vai dar certo. Deus. Vai começar a surgir pessoas falando que vai dar errado. Vai começar a surgir pessoas falando que o que você está fazendo está mal feito. A Bíblia Sagrada nos diz que quando Neemias ele vem edificando os muros de Jerusalém, Sanbalat e Tobias começou a dizer, falando: se passar uma raposa vai cair. Isso não tem estrutura, isso vai ser destruído, isso vai ser assolado. Mas Deus me trouxe aqui, querido, nesta noite, para fazer você entender que o que Deus te deu é firme. Aleluia. O que Deus te deu é forte. Glória o que Deus colocou nas suas mãos para edificar é sobrenatural. Sanbalat e Tobias não vai ver a sua família destruída. Sanbalat e Tobias vão ter que ver que Deus vai te usar para que esta obra seja concretizada pelo poder que há no nome de Jesus. Aleluia. E eu quero concluir aqui nesta noite que quando Neemias ele se colocou na dispensação de Deus, ele não olhou para as dificuldades, cantora Josiane. Ele não olhou para os seus opositores, missionária Mara. Ele não olhou para as dificuldades, levita Wanderson Lazzarini. Ele olhou simplesmente para uma coisa: o propósito do seu coração. Aleluia. E o chamado de Deus na sua Glória vida. A Deus. Aleluia. Não desista da sua família, meu querido ouvinte. Não desista daquilo que Deus te deu. Não desista do seu ministério, meu irmão. Não desista daquilo que o Senhor Ele tem para você, porque eu tenho certeza, isso é profético. Feche os seus olhos, que eu vou liberar uma palavra profética sobre a tua vida aqui nessa noite. Eu profetizo que por mais que as pessoas olhem e vejam que as muralhas estão em ruínas, as muralhas, aleluia, estão totalmente derribadas, o Senhor vai restituir, o Senhor vai restaurar, o Senhor realizará um grande milagre sobre a tua família, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe todos que ouviram esta poderosa palavra, indo de encontro ao seu coração, e receba de Deus esta palavra nesta noite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém.